Aqui estamos na frente da igreja de São Tomé. A versão atual desta igreja é do século XIV, porém ela é uma restauração de uma igreja do século XII, que por sua vez foi construída sobre uma mesquita do século IX. No século XIV, a igreja já estava bem destruída e o alcaide, que era o equivalente ao governador da época, Gonçalo Ruiz de Toledo, conhecido como Conde de Orgaz, doou dinheiro para que a igreja fosse totalmente reconstruída. Apesar de ser uma igreja muito antiga, ela tem uma aparência bem moderna. A igreja possui belas imagens e várias obras de arte. O interesse dessa igreja, além da própria igreja, que é do século XIV, o que tem dentro dela, e que é muito famoso, é um quadro que está pintado na parede, logo que você entra à direita, que se chama O Enterro do Senhor Orgaz. Esse quadro é de Domênicos Totocopoulos, mais conhecido como El Greco. Na parte de baixo temos o túmulo do Senhor Orgaz. E em cima, a obra de El Greco representa as duas dimensões da existência humana. Na parte inferior da tela, a parte terrena e a finitude da morte. E em cima, o céu e a vida eterna. Na parte inferior, o centro é ocupado pelo cadáver do Senhor de Orgaz. Conta a lenda que Santo Agostinho, um dos grandes pais da igreja, e Santo Estevão, o primeiro mártir de Cristo, desceram do céu e eles próprios colocaram o corpo dele na sepultura. Os santos estão representados com roupa dourada, carregando o Senhor de Orgaz. Reparem que há dois personagens que são os únicos que olham para a frente: El Greco e seu filho, que aponta para o morto, convidando-os a entrar neste mistério admirável. Fazendo uma ligação entre o céu e a terra, temos um anjo carregando a alma do Senhor Orgaz em forma de feto, que após passar por uma espécie de vulva, renascerá no céu para a vida eterna. Uma última curiosidade deste quadro é que as roupas das pessoas que assistem ao enterro são roupas típicas de 1584, o ano em que El Greco pintou o quadro, e não correspondem ao vestuário de 1323, quando faleceu o Conde de Orgaz. Para quem não sabe, El Greco, como o próprio nome já diz, é o grego, era um pintor grego do século XVI e início do século XVII, que se mudou para Toledo e aqui recebeu muitas encomendas e viveu aqui até a sua morte. É um pintor muito famoso e que aqui você pode ver uma obra famosa dele, que é este Enterro do Senhor Orgaz. Normalmente eles cobravam 5 euros para ver essa obra, mas agora parece que ela está inclusa na pulseirinha. Eles te dão uns 2 tickets junto com a pulseira que dá direito a ver essa obra do El Greco. Se você quer uma comida rápida, você encontra aqui na Espanha, por exemplo aqui em Toledo, uns pratos feitos. São pratos simples, assim como o nosso PF no Brasil, mas se você tem pouco tempo, pois as atrações fecham cedo aqui, em nossa opinião é melhor comer um prato desse do que um fast food. E à noite você faz um jantar mais legal. No meu veio ovo, bife e batata frita e um pãozinho. E no da Maquele é a mesma coisa, a única diferença é que veio com salada porque ela não gosta de ovo. E olha só o que encontramos aqui, bem pertinho da igreja de São Tomé. Esta linda vitrine com as freirinhas fazendo doces. É uma doceria e cafeteria. A gente não vai entrar agora para experimentar porque nós acabamos de almoçar,
Eu creio que este café não tem nada a ver diretamente com as freiras, apenas o nome. Mas aqui na Espanha é bem comum você encontrar conventos em que as freiras fazem biscoitos, doces para vender. O interessante é que são freiras enclausuradas e você não tem contato com elas diretamente. Geralmente você deposita um dinheiro em uma roda, tipo aquelas rodas dos enjeitados, que se colocava os bebês abandonados antigamente, né? E aqui você coloca o dinheiro nessa roda, elas giram a roda e entregam o que você pediu, biscoitos, doces. E aí você não tem contato direto com as freiras. E os horários também são limitados, geralmente são muito curtos, então para quem está passando como um turista, se tiver a sorte de passar exatamente no horário, dá para comprar. E se a gente conseguir, a gente vai mostrar para vocês. Uma coisa interessante no bairro judeu de Toledo, ou Ruderia, como eles chamam, é que em todo o bairro, nas ruas, eles colocam símbolos judaicos assim, ó, tem esses pequenos símbolos assim no chão, que é o menorá, tem outros símbolos em outras partes, identificando que aqui é um bairro judeu. Outro símbolo. Esta é a Sinagoga El Trânsito, do século XIV. Duas sinagogas restaram aqui em Toledo. Esta e a que nós vamos visitar daqui a pouco. Esta está de graça atualmente, mas geralmente custa 3 euros. É grátis também para quem é professor e tiver a carteirinha. E aqui dentro vai encontrar alguns objetos que contam a história dos judeus aqui na Espanha. Então mostra um pouco da origem deste povo e a chegada deles na Espanha, aqui na região. E eles foram muito importantes aqui, não só para esta região de Toledo, mas também para a Espanha, de modo geral. E muitos desses, os chamados sefarditas, foram para o Brasil. Isso lá no século XVII. Esta sinagoga é bem simples, não tem muita coisa para você ver. A Santa Maria la Blanca, apesar de menor, é bem mais bonita. Mas se você gosta de história, vale a pena uma visita. Quando ela foi construída, em 1357, era proibido construir sinagogas em Toledo. Mas o rei, Pedro I, autorizou que esta fosse construída em agradecimento aos judeus por terem ficado ao seu lado quando Henrique de Trastamara tentou um golpe para assumir a coroa. A sinagoga foi construída onde antes existia um hammam, que é um banho turco. E aqui nós temos as termas romanas. As termas são gratuitas, é uma visita rápida, de cerca de 10, 15 minutos você consegue ler tudo e ver todo o complexo. Ele fica subterrâneo, você entra ali e desce, não pode filmar lá dentro, mas é gratuito. O que tem de interessante é que esse lugar usa uma nova técnica desenvolvida pelos romanos, um novo tipo de argamassa chamado opus coementicium, que era um tipo de argamassa com cascalho, com vários materiais, que era impermeabilizado, então permitia armazenar a água sem deixar ela escorrer, né, vazar. Por hoje é só, pessoal. Se puderem deixar o seu like, compartilhar o vídeo, a gente se vê em breve com mais Toledo. Tchau! Tchau, até a próxima!